Fala pessoal, Bruno na área, falando um pouquinho mais sobre investimentos. Hoje trazendo o fundo imobiliário Snell 11, tá? Lembrando que essa não é uma recomendação de compra, é mais uma análise do fundo imobiliário. E junto de vocês aí hoje eu venho trazer uma análise um pouco diferente dos dois primeiros vídeos, tá? Vamos lá. O fundo Snell 11, ele está mais ou menos ativo na bolsa aí, acho que tem uns 2, 3 meses, basicamente. Depois a gente vai olhar as datas certinho lá. Mas eu quis trazer um pouco dessa análise, justamente para vocês verem a diferença de fundos já consolidados dentro do mercado da bolsa de valores e um fundo que está iniciando agora. Legal? Eu estou usando agora, vou usar duas plataformas diferentes para poder fazer essa análise. E eu sempre utilizo essas duas, né? Uma vai me trazer um pouco mais sobre as informações do fundo imobiliário, como dados que vocês estão acostumados a ver lá na Status Invest, como dados de mercado, enfim, cotação, rendimento, todos esses dados técnicos de uma forma um pouco mais simples e direta. E a gente está usando aqui a plataforma da Fundos Explorer, que também é uma plataforma de pesquisa que tem todos os dados dos fundos imobiliários, só que ela traz de uma outra forma. Tá? Qual que é melhor, Bruno? As duas são boas, tá? E é só saber utilizar a ferramenta. Eu particularmente utilizo as duas. Dentro da Fundos Explorer, a gente, por exemplo, se a gente vai falar de um fundo imobiliário que tem imóveis, enfim, que tenha prédios comerciais, pela Fundos Explorer você consegue ver as imagens desses fundos, você consegue ter mais detalhes. Na Status Invest não. Então por isso que eu acabo usando as duas, né, para poder fazer análise de fundos imobiliários quando eu vou estudar algum fundo, que no caso é esse do Snell 11, que particularmente eu estou estudando, é um dos meus próximos investimentos aí dentro da minha carteira de investimentos, tá? Bom, vamos lá, mais uma vez a gente vai falar do Snell 11, é um fundo de investimento que ele é voltado para energias renováveis, energias limpas. Isso que me chamou muito a atenção, porque nos últimos tempos eu venho buscando muito essa questão de energias renováveis para alguns projetos que eu tenho aqui pessoais. E aí, pesquisando, acabou que eu encontrei esse fundo imobiliário, e como eu já invisto em fundos imobiliários, para mim foi uma grata surpresa. Ele é para investidores em geral, e a gente tem aqui a quantidade de cotas emitidas e a quantidade, o número de cotistas que atualmente estão comprando esse fundo imobiliário, tá? A gente vai falar um pouquinho mais disso aí mais pra frente. Mas só para vocês entenderem, ele é um fundo administrado pela XP Investimentos através da Suno. E aí só para vocês entenderem, para a gente falar um pouco mais aqui sobre a descrição do Snell 11, que me chamou bastante atenção, tá? É um fundo voltado a energias limpas, né? Um FII voltado a energias limpas. E aí vamos lá ler a descrição do Snell 11 juntos aí. O Snell 11, o Suno Energias Limpas, é o fundo imobiliário da Suno Asset, que investe em energias limpas e renováveis, sendo uma maneira inovadora e democrática para o investidor comum ter acesso a uma tese que, além de extremamente lucrativa, gera impacto positivo para a sociedade. Então esse daqui foi um dos motivos que me chamou muito a atenção e que me fez começar a estudar esse fundo, tá? É o primeiro fundo imobiliário que investe na tese de energias limpas. Isso também me chamou bastante atenção. Pode ser que no futuro próximo a gente venha a ter outros fundos imobiliários que façam o mesmo, ou outros fundos que comecem a investir em coisas parecidas, tá? E aqui é uma coisa muito, muito legal, tá? Eles projetam uma rentabilidade de 20% ao ano, referente a fontes de energias limpas e renováveis, tá? Só para a gente ter uma ideia, a cotação inicial do fundo imobiliário, ou o que eles estavam pedindo inicialmente através de cada cota, era R$500, tá? Para começar a participar da fase de desenvolvimento do projeto do Snell 11. E aí vai para pregão, vai para bolsa, enfim. E aí que esse fundo foi listado na Bolsa de Valores. Agora a gente vai lá pro site do Status Invest, para a gente entender melhor. Bom,
Foi feito pregão, o fundo imobiliário já está listado na Bolsa de Valores, já está atuando. E hoje ele está numa cotação de R$ 127,87. Isso a gente está falando hoje no dia 6 de janeiro, tá? A gente teve uma variação da mínima de 117 até a máxima de 127,95, tá? O yield, aqui para vocês terem uma noção, está com 2,39 e a gente vai entender disso por quê. Por que está com yield tão baixo, né? A valorização teve de 1%, chegou a bater 1,5% nos últimos 12 meses, mas a gente ainda não completou 12 meses de fundo imobiliário. Tanto que isso impacta um pouco, tanto na valorização quanto no yield. Se a gente for puxar aqui a cotação do SNEL 11, eu já deixei aqui habilitado para 6 meses, porque a gente percebe que o fundo na verdade começou a atuar na bolsa a partir do dia 13 de dezembro. Então nós estamos aí praticamente 2 meses de fundo imobiliário ativo. Ele começou numa cotação aí de 126,50 e hoje está batendo na casa dos 127,87. Então a gente tem um yield de 2,86. Se nós formos dividir por esses 2 meses aí, a gente tem mais ou menos um yield de 1,40 por mês, né? O que é muito atrativo. Se a gente fizer vezes 12, vai dar um total aí de... Deixa eu ver, 12 vai dar quase 13, 15% aí nessa faixa de yield. Um yield muito atrativo. Vai chegar quase a bater aqueles 20% aí que eles estão programando. Como é um fundo muito recente, a gente não tem muitos dados para falar dele. O que também é uma coisa positiva, porque a gente começa a ver a estruturação e a gente começa a ver a modelagem do fundo imobiliário, né? Se a gente for pegar aqui, ó, o valor patrimonial por cota hoje do fundo seria nessa casa de R$ 98,67, ou seja, ele está bem acima do seu valor patrimonial, está sendo vendido a 1,30 do seu PVP. Isso é positivo ou é negativo? Como é um fundo que está captando os recursos agora, o ideal é que a gente espere pelo menos aí uns de 4 até 6 meses para que esse valor se ajuste. Então, hoje a gente ainda, para muitas pessoas, talvez comprar agora vai ser uma questão positiva, porque ele pode tanto valorizar lá na frente, como ele pode ainda cair um pouco mais o valor dessas cotas. Então quem está comprando agora corre o risco dobrado, mas ao mesmo tempo também já começa a colher os frutos desde esse primeiro momento. A gente tem o valor do caixa do fundo aí de 24,69%. E aí a gente não tem os dados aqui, porque é um fundo muito recente, tá? Número de cotistas, a gente foi emitido aí um total de 500 mil cotas para um número baixo de cotistas até o momento. Aquilo que a gente falou, é um fundo que começou recentemente, então algumas pessoas ainda demoram a comprar a ideia do fundo imobiliário, demoram até a entender como funciona o fundo imobiliário, enfim. São 3.363 cotistas apenas até esse momento. Eu saí aqui, peraí, vamos voltar lá. Não vamos perder o fio da meada, não. Só lembrando, as negociações começaram em dezembro de 2023, tá? Com um valor total aí de 34.884 ações negociadas dentro desse período. O que indica que a gente teve até que uma volumetria baixa, mas ok, né? Muito atrativa desse fundo. O último rendimento do fundo, ele fechou com a data base no dia 15/12 e pagou no dia 22/12, ou seja, ele fechou e abriu dentro do mesmo mês e pagou um rendimento de 1,55 para quem comprou essas cotas. E a gente está esperando aí até o dia 15, provavelmente ele vai lançar provavelmente o seu rendimento com a data de pagamento aí até o final do mês. Como a gente falou, é um fundo imobiliário que está recente, são só 2 meses, tá? Que está ativo. Os rendimentos aqui foram 2 até o momento, de 1,50 e 1,55. Aqui ó, as datas: 14/11, 15/12, 24/11 e 22/12. Não teve nenhuma informação até agora a mais, além disso do que a gente
visualizou, porque é um fundo recente, né? E aqui estão os dados aqui também que a gente encontra aqui na Status Invest, os dados da administradora, os dados do fundo imobiliário. Contábil ainda não tem muita coisa, que é o portfólio dele. Ele tem alguns ativos financeiros, né? Dentro do seu portfólio. Alguns fundos também. E se a gente for ver bem aqui, ó, fundos imobiliários com o Snell no portfólio. A Suno, que é uma gestora, né, um dos fundos também, ela comprou aqui 54 mil cotas desse fundo. É uma posição de 10% aí na sua carteira. Posição bem interessante aí da Suno, comprando e incentivando o seu próprio outro fundo, né, imobiliário. Bom, essa é a nossa análise desse fundo. Vamos voltar lá pro site aqui do Fundos Explorer para vocês verem como é que é um pouquinho o site do Fundos Explorer, tá? Aqui a gente tem todas as bases aqui, os comunicados, né, da Snell 11. A gente também tem isso lá no Status Invest, mas só para vocês terem uma noção aqui, é um pouquinho diferente a análise que eles fazem, como que estão os dados aqui do fundo imobiliário. Mas é bem legal de entender como funcionam, tá? Os dois sites, só muda um pouco o layout do site, tá? Aqui mostra um pouquinho dos números, né, do fundo imobiliário. Aqui, ó, dividendo por ação, ele pega dos últimos 12 meses. Então não quer dizer que o fundo pagou R$ 3,05 por ação, tá? Isso aqui é o total dividido aí por 12. Então eles fazem a soma aí do fundo. Isso aqui na verdade é dos últimos 2 meses, tá? Aqui é o retorno por cota. Em relação ao valor da cota atual, está 1,2%. Nos últimos 3 meses, 2,39%. E aí ele vai somando. Aqui a gente ainda não teve as informações aí do fundo, porque é um fundo recente, tá? Aqui tem mais informações. Se a gente subir um pouco mais a página, vai ter liquidez média diária, que é o quanto que esse fundo está movimentando diariamente, de compra e vendas, né, de ações, né, do fundo imobiliário, patrimônio líquido, o valor patrimonial. Aqui tem o PVP também, que mostra que está um pouquinho acima. Fundos relacionados, é um outro fundo, o SNCI 11, é um outro fundo da Suno também. Bom, e é isso. Vou deixar o link dos dois sites aqui na descrição do vídeo. Curtam, compartilhem, deixem dúvidas ou sugestões ou críticas, qualquer coisa do tipo.